Olá, tudo bem? Eu quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração, que está do Salmo 18, do verso 25 ao verso 29, que diz assim: Ao fiel tu te mostras fiel, ao irrepreensível tu te mostras irrepreensível, ao puro tu te revelas puro, mas com o perverso tu reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilha os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio eu posso atacar uma tropa, com o meu Deus eu posso transpor muralhas. Salmo 18, queridos, é um salmo de Davi e é mais um salmo de louvor a Deus entre tantos contidos aqui nesse livro. E é um salmo de louvor a Deus pelo livramento que Deus entregou a Davi diante de todos os seus inimigos. Deus o livrou e ele o louvou através deste salmo. Do verso 25 ao 29, nós temos alguns princípios contidos, algumas verdades reveladas que eu quero compartilhar com você aqui, três. O primeiro princípio que nós temos aqui está do verso 25 ao 27. Se você ler aí, você vai ver que Deus está revelando um princípio de justa retribuição. Ele está dizendo que ao fiel ele se revela fiel, ao irrepreensível ele se mostra irrepreensível, mas com o perverso ele reage à altura. Ele salva os humildes, mas ele humilha os que são altivos de olhos, os que são soberbos, os que são exaltados. Então, nós temos aqui do verso 25 ao 27, Deus mostrando um princípio de justa retribuição. Nós temos que entender que Deus é justo. Existe uma lei que se aplica a todos os seres humanos, chamada lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, o homem certamente colherá. Se ele não colher em vida, ele vai colher diante do trono de Deus, mas certamente ele colherá. Então, nós entendemos que todos estão presos, estão sujeitos a esse princípio, a essa lei de justa retribuição de Deus, a essa lei da semeadura. O que nós plantamos um dia, nós iremos colher. Paulo diz no livro aos Gálatas que Deus não se deixa escarnecer e certamente aquilo que o homem plantar, o homem irá colher. Quero que você pense, o que é que você tem plantado? O que é que você tem colocado, o que você tem depositado, o que você tem feito para com o seu próximo? Quais têm sido as suas atitudes para com o seu próximo? O que você tem semeado? Qual semente tu tem lançado ao solo? Porque essa semente que você tem lançado, as atitudes que você tem no dia a dia, essas sementes vão germinar. E lá na frente, você vai colher o que você plantou. Então, vamos tomar cuidado com o que nós temos plantado. Porque o que nós temos plantado é o que nós vamos colher. A gente não pode exigir uma colheita boa se o nosso plantio foi um plantio ruim. Eu não posso exigir uma colheita de bênção se o meu plantio foi um plantio de desobediência. Eu não posso exigir uma colheita de exaltação se eu plantei arrogância, se eu plantei altivez, soberba. Deus abate o soberbo, mas exalta o humilde. Então nós temos aqui um princípio de justa retribuição de Deus. A lei da semeadura se aplica aos seres humanos. Segundo princípio está no versículo 28, onde o salmista diz assim: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Olha que coisa interessante, irmão. Nós temos aqui o salmo revelando que Deus opera em nós a virtude e o bem. Nós temos que entender que quem opera em nós a virtude, quem opera em nós o bem, quem nos capacita a ser bons é Deus. O homem por si só, ele é depravado, ele ama, ele deseja o pecado, ele deseja o erro, mas Deus opera em nós o bem. Ele nos deu uma nova natureza quando aceitamos a Cristo. E essa nova natureza deseja o que é bom. E o Espírito Santo que passa a habitar em nós, todos os dias vai produzindo em nós mais e mais do caráter de Cristo. Todos os dias, queridos, nós temos o Senhor transformando as nossas trevas, as trevas de pecado que existem em nós. Elas vão sendo transformadas, elas vão deixando de existir e vão passando a dar lugar à luz do Espírito na nossa vida. É por isso que a gente tem que entender que nós passamos por um processo gradativo, um processo gradual, que vai aumentando conforme o tempo. E esse processo é o processo de formação de Cristo em nós. Se nós hoje, com anos de conversão, não somos mais parecidos com Cristo do que éramos no começo da conversão, alguma coisa está errada. Porque nós temos que crescer
conforme a imagem de Cristo. Nós temos que ver o Espírito Santo transformando nossas trevas em luz. Nós temos que ver o Senhor mantendo acesa a nossa lâmpada. E um recado bom de Deus, uma mensagem de conforto de Deus para a gente é que nós não precisamos temer. Olha o que ele está dizendo. Senhor, tu mantens acesa a minha lâmpada. Nós não precisamos temer. A gente não precisa se preocupar em excesso com o fato de nossa lâmpada vai ficar acesa ou não. Nosso desejo por Deus vai permanecer aceso ou não? Vamos conseguir continuar sendo pessoas boas ou não? O pecado está aqui o tempo todo, tentando me puxar, tentando me tragar, tentando me derrubar e me levar de volta para onde Deus me tirou. Só que Deus está dizendo, ele não vai conseguir. Por que, Jesus? Porque Deus mantém acesa a tua lâmpada. É o Espírito de Deus que mantém tua lâmpada acesa. É Deus que transforma as tuas trevas em luz. Isso não vem de você, isso é dom de Deus, isso é graça. Então a gente não tem que temer, a gente não tem que se preocupar excessivamente, a gente tem que confiar e descansar em Deus, crendo que Ele vai nos transformar cada dia conforme a imagem e semelhança de Cristo. E o terceiro e último princípio aqui, irmãos, desse grupo de versículos, é o versículo 29. Olha o que ele diz no versículo 29. Com o teu auxílio, Deus, eu posso atacar uma tropa. Com meu Deus, eu posso transpor muralhas. Olha que coisa tremenda. Com o teu auxílio, eu posso atacar uma tropa. E com o meu Deus, eu posso transpor, eu posso atravessar muralhas. O que Davi está dizendo, o que Davi está ensinando é que o auxílio de Deus é o melhor suporte que nós podemos ter. O auxílio de Deus é o melhor suporte que nós podemos ter. Deus estando comigo, eu posso fazer qualquer coisa. Deus estando com você, você pode fazer qualquer coisa. O suporte mais confiável, mais seguro que nós podemos ter é o auxílio de Deus, é a ajuda de Deus. Se Deus estiver conosco, nós não temos o que temer. Se Deus é conosco, como disse o salmista, eu não temerei o que me podem fazer os meus adversários. Se Deus é comigo, se Deus é o meu auxílio, se Deus é o meu socorro presente na hora da angústia, eu não vou temer o que o adversário me pode fazer. Eu não vou temer o que o pecado pode fazer. Eu não vou temer o que o mundo pode fazer. Eu não vou temer o que Satanás pode fazer, porque Deus é o meu auxílio e com a ajuda dele, com o auxílio dele, eu posso atacar uma tropa e serei vencedor. Eu posso transpor muralhas. Então, Deus está ensinando para a gente isso. Não importa o obstáculo, não importa o problema, não importa a barreira, não importa a muralha diante de nós. Se Deus é o nosso auxílio, nós poderemos transpor todo e qualquer obstáculo. Em Hebreus capítulo 11 fala sobre os heróis da fé. E os heróis da fé fizeram o que fizeram, grandes coisas, coisas tremendas, porque o divino auxílio foi com eles, porque Deus os ajudou. E vivemos um tempo, queridos, onde Deus quer levantar pessoas com poder, com autoridade, com grande unção. E tudo que nós vamos precisar é exatamente isso, o auxílio de Deus. Amém? O Senhor está nos ensinando aqui que o auxílio dele, que a ajuda dele é o melhor suporte que nós podemos ter. Muitos têm confiado no homem, muitos têm desesperadamente colocado sua fé unicamente no ser humano. Mas Deus te trouxe aqui para te lembrar que o teu auxílio é o Senhor, que o teu socorro é o Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam em homens. Nós, porém, confiamos no Senhor. Eu elevo os meus olhos para o monte, e é de lá que me vem o socorro, do Senhor que fez os céus e a terra. Tu não serás abalado, porque o teu auxílio é o Senhor. Tu não irás sofrer dano algum, porque o teu auxílio é o Senhor. A tua fé não será tocada, porque o teu auxílio é o Senhor. Ele transforma a tua treva em luz, ele mantém a tua chama acesa. O teu socorro é Deus. Amém? Fique com essa palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus.